Turma, tudo bem? Turma 111, 112 e 113. Nessa aula de geografia de hoje, nós vamos terminar o conteúdo relacionado ao módulo número 1 sobre agropecuária. Ao pegar a sua apostila, você pode observar que nós temos o módulo 1 sobre agropecuária. Em uma aula que nós fizemos, nós comentamos sobre a página número 2, latifúndio e minifúndio, e também o conceito sobre agricultura e pecuária. Na página número 3, falamos o que é pecuária e também exemplificamos sobre gado bovino, gado leiteiro, avicultura, suinocultura. Na página número 4, nós comentamos com vocês sobre ovinos, caprinos, equinos, assininos, né? Falamos sobre a pecuária chamada extensiva e as suas características. E também na página número 5 falamos sobre pecuária intensiva, as suas características e qual o modo de produção das mesmas. Depois nós falamos com vocês relacionado à página número da sua apostila número 10, que foi sobre o turismo rural. Por que ocorre o turismo rural? Qual é o ponto positivo e negativo relacionado ao turismo rural na página número 10. Comentamos também na página número 10 e 11 e 12 sobre técnicas agrícolas que são utilizadas, tais como curvas de níveis e terraço. Comentamos com vocês sobre plantio direto da página número 11. Comentamos sobre rotação de cultura, também na página número 11. Falamos sobre os 3 tipos de irrigação que nós temos, tais como aspersão, gotejamento e canais, que estamos na página número 11. E na página número 12, terminamos falar sobre irrigação e falamos sobre mecanização. Na última aula que nós tivemos, que foi a nossa 9ª live do segundo semestre, nós comentamos com vocês sobre biotecnologia. Falamos os pontos positivos, os pontos negativos sobre a biotecnologia e também nós falamos sobre a página número 13, 14 e 15, referendo sobre a agropecuária e os problemas socioambientais que nós temos, tais como desertificação, poluição atmosférica por queimada e gás metano. Também nós comentamos na página número 14 sobre o problema dos agrotóxicos, contaminação do solo e da água. Falamos sobre a erosão e compactação do solo, né? E na página número 15 falamos sobre salinização. Agora, na página número 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 são as atividades que vocês irão fazer para a AV1, para alcançar já no 4º bimestre a nota 10. E eu quero parabenizar os alunos da 111, 112 e 113 que já estão com 30 pontos. Parabéns! Se eu observar as turmas 1, 2 e 3, praticamente os alunos já alcançaram 30 pontos. E eu quero, né, que nós combinamos, eu vou ficar muito feliz e eu quero que vocês alcancem, finalizando o 4º bimestre, com 40 pontos. Isso é muito bom. Aí você fala assim, professor, a gente vai tirar 10, 10, 10 e a gente não aprendeu nada. Não se preocupe, porque no segundo ano e no terceiro ano, aquilo que nós estudamos no primeiro ano, ele repete no segundo e repete no terceiro. Então, a matéria sempre vai ser continuada no segundo ano e no terceiro ano. Então, não se preocupe se você... eu tirei 10 nos 4 bimestres, fiquei com 40 pontos anuais e não aprendi nada de geografia. Não se preocupe que no segundo ano e no terceiro ano a gente vai rever tudo outra vez conforme o conteúdo do segundo e do terceiro ano, ok? E na matéria de hoje, eu deixei por último, é o assunto sobre que nós iremos ver sobre o que é agricultura, que está na página da sua apostila. Estou abrindo a minha, estou vendo aqui, ó, lá na página número 5 aqui. Nós vamos comentar sobre o que é agricultura, sobre os sistemas agrícolas, né, sobre o plantation, e assim nós vamos comentando com vocês
na aula de hoje, tá bom? E quero também parabenizar os alunos, como eu já falei, da 111, 112 e 113, que alcançaram 30 pontos, ou seja, 10 no primeiro, 10 no segundo e 10 no terceiro. Eu fico muito feliz com isso. E também eu quero dizer de todo o meu coração, eu quero agradecer a Mariana Gross, a Ana Paula, o Brenner, a Cecília, que sempre estão falando assim, professor, o vídeo está ótimo. E além do mais, pelo presentinho que eu recebi de Dia do Professor e pelos recados que eu recebi via e-mail. Eu quero agradecer de todo o meu coração por isso. Sabemos que estamos um pouco afastados, mas estamos através do YouTube e também através das lives, e quero agradecer de todo o coração por isso. E também nós estávamos comentando entre os professores no Dia do Professor lá no CCA Bom Retiro, que eu estou alcançando o coração de vocês através dos vídeos. Muito obrigado por isso. E vamos então começar a nossa aula de hoje através de uma oração. Oremos? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas. Muito obrigado pelo teu grande amor e porque nós estamos com a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Venha nos conceder um dia muito feliz e que possamos entender o conteúdo que vai ser dito nesse dia. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quando eu falei sobre agropecuária, eu queria dizer o seguinte: agropecuária tem agro e pecuária. A pecuária, nós falamos que é criação de um determinado animal para a sua matéria-prima para o homem. Agora, a agricultura é o quê? É o cultivo do solo para obter produtos e alimentos que nós temos direcionados diretamente do solo. Então, isso nós chamamos de agricultura. É o cultivo constante do solo que nós temos. E aí nós vamos então com os nossos conteúdos desse dia. Ao você observar essa figura, você vê, temos um conjunto de pessoas aqui, tem outra pessoa aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, temos mais um aqui. Você vê que temos várias pessoas. Essa localidade de cultivo nós chamamos o quê? A predominância é de mão de obra humana. Você pode observar, temos um tipo de cultivo aqui, temos outro aqui temos uma outra coloração, aqui temos o início dela. Então, aqui nós chamamos de não monocultura, sim de policultura, porque é cultivado vários produtos nesse espaço que se pode observar. E também pela grande concentração de pessoas que trabalham. É uma agricultura de mão de obra humana, é uma agricultura que é voltado familiar, de subsistência, e que nós vamos comentar nessa aula de hoje com vocês. Bom, na página número 5 e 9, nós iremos ver com vocês alguns tipos de agricultura de sistema chamado tradicional e outros tipos de agricultura chamado modernas. E na atual conjuntura, nós temos esses dois tipos de agricultura. A agricultura tradicional é aquela que é voltada exclusivamente à mão de obra humana, enxada, foice, a pá para virar a terra, né? Nós temos, por exemplo, a presença de muita gente trabalhando. É uma agricultura chamada de subsistência, é uma agricultura familiar, no qual aos poucos vai sendo introduzida alguma coisinha da agricultura moderna para esse espaço, tais como, por exemplo, fertilizantes ou adubo em mínima escala comparado à agricultura moderna. A agricultura moderna é que ela é totalmente mecanizada, desde de limpar o solo, cultivar o solo, colocar sementes no solo. Tudo é feito por máquinas, fertilizantes, adubos, né? Agrotóxicos, que nós já estudamos com vocês, são todos elementos que são introduzidos por máquinas.
Na agricultura tradicional, ela é voltada para a família. Já na agricultura moderna, é voltada o quê? Para o mercado no geral. Então, nós vamos ver com vocês esses conteúdos. Então, aqui nós temos a agricultura chamada tradicional e agricultura moderna. São dois tipos de agricultura que nós temos. A tradicional, ela é muito chamada policultura, muitos produtos sendo cultivados, e a agricultura moderna, um tipo só chamado monocultura. Vamos então agora caracterizar o sistema agrícola chamado tradicional. E nós podemos observar o seguinte, olha só. Emprego de numerosa mão de obra não qualificada em parte ou não, ou na totalidade de processo produtivo. Ou seja, essa mão de obra que nós temos, ela não é qualificada, ela é exclusivamente para trabalhar na agricultura chamada tradicional, ok? Com auxílio de enxada, de foice, né, de pá, dos elementos que vão trabalhar no próprio espaço da agricultura. Pouca ou nula utilização de recursos tecnológicos. Apresenta esse aspecto histórico-cultural. Quero dizer o seguinte com isso aí. Quem que deixou esse tipo de agricultura chamado aspecto histórico-cultural? Nós podemos observar exclusivamente que foram, por exemplo, o grupo de indígenas, que eles chegavam, limpavam a área, tiravam os empecilhos, plantavam um determinado produto e depois eles abandonavam essas áreas. Essa agricultura chamada tradicional é uma agricultura de histórico que é voltado principalmente, por exemplo, lá pela herança dos indígenas, né? Agora, já a agricultura moderna é aquela que é o quê? Totalmente voltado para a pesquisa. E também nós vamos ter, por exemplo, assim, essa questão, essa agricultura. Ele vai usar o emprego da tecnologia, né, de máquinas. Essa máquina, como eu falei para vocês, a máquina vai limpar o solo, vai, por exemplo, semear. Antes de semear, eles colocam adubo, fertilizante, né? Depois colocam as sementes, a própria máquina. Depois, com o período de tempo, ele vai colocando fertilizantes ou agrotóxicos, a própria máquina. Depois, por exemplo, a máquina vem e faz a colheita. Tudo sendo utilizado por máquinas. E muitas vezes essas máquinas são tão modernas que são controladas até por GPS. Adubo é necessário porque muitas vezes o solo é improdutivo. Nós vimos na aula anterior, na live, que tem alguns problemas negativos. Então tem que ser corrigido esse solo através de adubos. Solo. Se, por exemplo, o solo é impróprio para ser cultivado, o que eu faço? Eu posso, na agricultura moderna, colocar o quê? Adubos, fertilizantes e o solo vai ficar rico. Clima. Se o clima não é favorável para o cultivo, eu posso fazer o quê? Plantar produtos e sementes selecionadas nesse tipo de clima, né? E utilizo o que nós chamamos a questão transgênica. Quando se fala em questão transgênica, é o que nós utilizamos da seguinte forma. Quando as sementes são o quê? Geneticamente transformada para ela se obter para qualquer tipo de solo, para qualquer tipo de clima e a plantação e colheita tendo resultado positivo através dessa questão chamada transgênica. Isso aqui que eu acabei de citar são características da agricultura modernas. Agora, sistema agrícola. Vamos falar sobre monocultura, né? Monocultura cultiva de um único produto, trigo, soja, milho, consumo interno, né? Esse consumo interno, por exemplo, ele vai ser voltado exclusivamente para o território brasileiro, mas com a atual conjuntura moderna, essa agricultura também pode ser externa. Mão de obra familiar, acentuado desgaste do solo, adubo do local e pela redução da biodiversidade local. Isso nós chamamos de agricultura de monocultura, tá? Agora, olha só, a monocultura aqui, ó.
Aqui você vai ter um único tipo de produto que está sendo cultivado. E aqui nós temos o quê? A presença de máquinas para a colheita do produto que está observando aqui. Logicamente, essas máquinas são operadas por uma mão de obra familiar, levando esses produtos para a colheita. Outro sistema que nós temos é chamado policultura, cultivo de vários produtos, consumo interno e externo, mão de obra mecanizada, melhor aproveitamento que você pode observar nessa questão, uso de agrotóxicos, adubos e fertilizantes, né? Aí você vai dizer o seguinte, então, na agricultura familiar, ele vai utilizar tanto a monocultura como a policultura. E já a agricultura moderna, ela só vai usar a monocultura. Então, por exemplo, quando se fala em agricultura familiar de subsistência, eu posso usar os dois sistemas. O sistema de monocultura, cultivo de um único produto, ou eu posso usar a policultura, cultivo de vários produtos, tanto para o mercado interno, para o mercado externo. Agora, quando falo em grandes propriedades, chamado latifundiárias, ela não é chamada policultura, ela é chamada de monocultura. Por que monocultura? Porque é o cultivo de um único produto que é voltado para o mercado interno e voltado para o mercado externo, tá? Então, você vai dizer, parece que misturou as coisas. Parece que misturou, mas aí quando nós colocamos para você, se eu sou por exemplo, a Lavínia, por exemplo, ela é agricultora e ela tem uma propriedade chamada latifundiária. Ela tem uma grande extensão territorial. Então, imagine uma grande extensão territorial, a Lavínia cuidando, por exemplo, de plantação de batata, de milho, de arroz, etc. Então, isso é um prejuízo econômico. Agora, por exemplo, a Mariana Gross, ela tem o que nós chamamos de agricultura de policultura, ou seja, cultivo de vários produtos. Esses produtos vão ser interno e externo, né? Então, por exemplo, quando você tem o exemplo da Lavínia, a Lavínia, que é chamada latifundiária, ela vai cultivar um único produto agrícola, porque é grande extensão territorial de espaço de cultivo e é voltado para o mercado interno e voltado para o mercado externo. Já no caso da Mariana, ela é chamada o quê? Ela cultiva numa área de minifundiária. Minifundiária, uma área pequena. E então posso cultivar vários produtos para o mercado interno e externo também. Só que a diferença da Lavínia é que ela vai ter o quê? Mão de obra mecanizada. Já a Mariana vai ter mão de obra humana. Entenderam a diferença? Então essa é a diferença. Aí você viu, os dois sistemas agrícolas, ela pode ter tanto na minifúndio como no latifúndio, conforme o sistema e a política econômica. Aqui vai ter muito essa rentabilidade econômica do processo, porque eles estão voltados exclusivamente para um determinado produto a ser cultivado. Aqui, por exemplo, nessa foto você vai ver o produto chamado de policultura. Aqui vai plantar alface, cebolinha, aqui você vê couve, então você vê aqui, ó, 1, 2, 3 produtos diferenciados. Isso aqui nós chamamos o que de minifundiário, agricultura familiar. Vemos também o que? Policultura, o cultivo de vários produtos. Esse que pode ser voltado para o mercado interno e para o mercado externo também. Agora temos um outro tipo de agricultura chamado de plantation. Esse tipo de agricultura foi introduzida pelos europeus aqui no espaço do clima chamado clima tropical. E principalmente aqui no Brasil nós temos esse tipo de clima, em grande proporção. A produção de monocultura em larga escala, ou seja, nesse plantation, ele é voltado para a monocultura, ou seja, o cultivo de um único produto. A monocultura, a mão de obra humana, produto de clima tropical e voltado para o mercado externo. Então aqui você pode observar, nós temos um outro sistema agrícola chamado plantation.
quando os europeus vieram para o Brasil, eles foram principalmente numa região de zona chamada clima tropical. É um clima quente. E eles observaram que alguns produtos não tinha no mundo europeu. Por quê? Porque lá no mundo europeu nós temos o clima chamado temperado. Já aqui no Brasil nós temos o clima tropical. Então, aqui no Brasil nós temos grande quantidade de cana-de-açúcar, café, algodão, abacaxi e cacau, que são produtos exclusivamente de clima tropical. E aí eles fizeram o quê? Aí eles fizeram assim, vamos plantar um produto só, ou eu planto cana-de-açúcar, ou eu planto café, ou eu planto algodão, ou eu planto abacaxi, ou cana, ou cacau. Um desses eu vou escolher. E vou apresentar o quê? Em grande escala. Então eu vou produzir muito produto para ser o quê? Cultivado e levado para onde? Para o mercado externo. Ou seja, o melhor produto que produzimos no Brasil, como cana-de-açúcar, café, algodão, abacaxi e cacau, que são os principais produtos cultivados no plantation, ele é voltado exclusivamente para o mercado externo. Qual é o mercado externo? O mercado, por exemplo, do mundo europeu. E aqui você pode observar nessa foto aqui uma característica de uma agricultura de plantation. Aqui você vê a plantação do cultivo de abacaxi. Só vai ter um produto chamado monocultura, o cultivo desse produto. Você vê que temos aqui uma grande estufa, né, para ter esse produto sendo plantado para as intempéries, por exemplo, do tempo ou das pragas que podem ocorrer nessa localidade. Outro tipo de agricultura nós temos chamado de jardinagem. Pequenas propriedades familiar, numerosa mão de obra humana, principalmente no continente asiático, agricultura, mercado interno, né? Então vamos comentar um pouco sobre isso aí com vocês. Na jardinagem, nós vamos ter a presença de pequenas propriedades. Essa propriedade nós chamamos de minifundiária no sistema jardinagem e é voltado exclusivamente para a família. Se temos grande quantidade de pessoas trabalhando nesse processo, a mão de obra é humana. E esse processo de jardinagem, ela foi utilizada pela primeira vez no complexo lá no continente asiático, porque tem o quê? Grandes planícies inundáveis. E nessas planícies inundáveis, eles realizam o processo do quê? Do que nós chamamos de risicultura, plantação do arroz em grande quantidade. E esse arroz é voltado para o mercado interno. Mas eu coloquei mais ali, utiliza técnicas modernas de melhoramento genético, equipamentos mecânicos, fertilizantes e agrotóxicos. Também se utiliza isso? Sim, porque na jardinagem, você viu que até aqui, pequena, numerosa, área, agricultura, mercado interno, tudo isso aqui é característica da jardinagem tradicional. Agora esse aqui, que eu estou passando o mouse agora, utiliza técnicas modernas de melhoramento genético do quê? Genético do arroz. Equipamentos mecânicos e fertilizantes e agrotóxicos são o quê? Características da jardinagem moderna. Então você pode observar que também na agricultura nós também temos esse espaço de jardinagem, que é jardinagem tradicional, que é mão de obra familiar, em planos inundáveis. Agora, quando se fala em jardinagem moderna, atual, para ter grande quantidade, lembre que todo tipo de sistema agrícola, eles querem o que? Ter a qualidade e quantidade do produto para o mercado. E vai gerar muito dinheiro. Por isso que na jardinagem moderna se é feito o quê? Utiliza a presença de técnicas modernas, genético, fertilizantes, equipamentos mecânicos, isso tudo para ter o quê? A rentabilidade econômica. Aqui você pode observar que temos o processo de jardinagem, onde essa jardinagem que estou mostrando aqui é tipicamente tradicional, emprego de mão de obra familiar. Agricultura de subsistência, parecido com todas as características, né? Países subdesenvolvidos, familiar em pequenas ou médias propriedades e com baixo rendimento econômico,
voltado para o consumo familiar, excedentes para trocas de outros produtos, modelo tradicional, presença de queimadas, e esses são os produtos que nós temos. Aqui você vê que é igual, você vê que tudo, as características são semelhantes entre elas. Só que aqui nós temos um título chamado Agricultura de Subsistência, e ele é voltado exclusivamente para os países chamados subdesenvolvidos. Que aí nós vamos ter o quê? Pequenas ou média propriedade, chamado minifundiários, tudo que é produzido é consumido na família, e o que sobra como excedente, ele é voltado para trocar o produto. Eu planto batata, o cara troca com milho, troca com soja, troca com outro produto ali. Lembrando que pequenas propriedades, ele vai ter o quê? Um produto chamado policultura, cultivo de vários produtos, né? E agora ali diz assim, modelo tradicional. Por que modelo tradicional? Porque foi feito com enxada, foice, né? Para derrubar o capim, o mato, depois a produção do cultivo, a pá para fazer o buraquinho para colocar a semente. Então, é uma agricultura modelo tradicional, esperando a presença da água da chuva, a luz solar para a germinação do produto. Só que temos o que eu coloquei para vocês ali, a presença de queimada. O que seria essa presença de queimada? A presença de queimada. Quando esse produto, por exemplo, eles fizeram a plantação, fizeram a colheita e agora já retirou todo o produto, tudo aquilo que sobrou, que não, como excedente, que não serve para nada, eles fazem o quê? Eles vão fazer um tipo de juntar tudo numa determinada localidade, juntar todos os galhos, folhas secas, tá? E fazer a queimada. A queimada, como eu já disse, ele vai ter um ponto positivo no qual ele vai acabar com as pragas do local. Mas o ponto negativo é que vai acabar com o que nós chamamos de os nutrientes do solo. Mas isso é uma agricultura tradicional deixada por quem? Pelos próprios índios e as pessoas que foram seguindo esse próprio tipo de cultivo. E aí nós colocamos também para vocês que os principais produtos que são cultivados, batata, milho, feijão, mandioca e legumes, são produtos que são cultivados em grande quantidade, em áreas de pequenas ou médias propriedade, e o excedente de um produto desse pode ser trocado por outros produtos conforme a agricultura. E aqui você pode ver a agricultura familiar, grande presença de mão de obra familiar, grande quantidade de pessoas e o cultivo de vários produtos que você pode observar nessa figura. Aqui temos outra característica também. Você vê lá, o primeiro que falamos foi a agricultura de subsistência, agora falamos sobre a agricultura familiar. É a mesma característica. Eu estou passando outra vez, porque se no vestibular cair sobre familiar, você sabe que é subsistência. E se cair sobre subsistência, também você sabe que é familiar. Então são várias características que estamos colocando ali, né? Então você tem pequenas e médias propriedades, como foi citado anteriormente, a atividade familiar, técnicas aprimoradas na agricultura. Aí sim, muitos dessas pequenas agriculturas, eles vão utilizar o que? Algumas técnicas modernas para ter o que? O lucro. Para ter o lucro. Então, por isso que eles utilizam algum fator de técnicas aprimoradas, como adubos, fertilizantes. O uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos que são utilizados nessa técnica de aprimoramento do próprio solo. Quando você fala, por exemplo, em adubo, o adubo, nessa agricultura familiar, eu usava o quê? O esterco, por exemplo, da vaca, ou do boi, ou da galinha, e misturava com a terra e tinha um adubo natural. Mas, hoje, muitas vezes fica muito caro ter criação de pecuária e agricultura ao mesmo tempo, então esses pequenos agricultores familiares de subsistência, que são chamados minifundiários, eles compram adubo químicos e fertilizantes para colocar no próprio solo, para ter a rentabilidade mais rápida do produto, tá? Comércio tanto interno como mercado interno, né? Como são aqueles produtos que eu citei anteriormente, que é, por exemplo, batata, milho, algodão, etc. Tá? Aqui você vê a agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Aqui você vê a presença de couve. Aqui embaixo eu estou passando a seta, vocês estão vendo que tem
as estufas, temos grande presença de predominância de pessoas. Aqui também o local de familiar, olha só, e aqui temos o processo de irrigação, que você pode observar nesses caninhos que temos aqui, tá? Então isso nós chamamos de agricultura de subsistência. Agora, a agricultura comercial é aquela agricultura que grandes propriedades chamadas de latifundiárias, emprego de máquinas, né? Máquinas tanto para colheita, para plantar, para virar o solo, para fertilizantes, adubos e químicos, né? Muitas dessas máquinas são controladas pelos GPS e profissionais especializados. E aí entra esse movimento chamado de transgênica. Quando se fala em transgênica, nós estamos falando que são OGM, organismo geneticamente modificado, ou seja, a semente ela vai ser propícia para um determinado tipo de solo e um determinado tipo de clima. Agora sim, mas o meu clima é esse e o meu solo é esse. Então, nessa chamado transgênicos, essas sementes são modificadas geneticamente para ela ser propícia para o clima chamado tropical, ou para o clima temperado, ou para o clima árido. Então, eles já preparam. No Brasil, nós temos a Embrapa, uma empresa brasileira, que ela vai ser voltada exclusivamente para modificar a estrutura da semente para o cultivo do produto em qualquer tipo de clima, ou qualquer tipo de solo, ou especificamente um tipo de solo ou de um clima. Então, quando você fala em produtos transgênicos, eles já preparam essas sementes para um solo exclusivo ou para vários solos ao mesmo tempo, para um clima exclusivo ou para vários climas também ao mesmo tempo. Então isso nós chamamos de transgênica, quando é modificada a estrutura do próprio produto. E aí nós temos o agronegócios, né, e agroindústrias. Aí quando você fala em agronegócios e agroindústria, ela está voltada ao modelo capitalista dominante, que agrega valores à matéria-prima nas várias etapas da produção e transformação. Ela se divide em uma diversidade de ramos, o que a torna complexa. Um exemplo do ramo da agroindústria é o que nós chamamos de agronegócio. Aí nós temos a Revolução Verde, orgânicos e hidropônicos. Então vamos comentar sobre eles. Quando você fala em agronegócio, eles vão mostrar através de exposições quais são as melhores sementes, né? Quais são, por exemplo, os adubos, agrotóxicos, os elementos mais importantes para a produção de um determinado produto, não só da agricultura como da pecuária. Então, nessas exposições, eles vão apresentar as melhores sementes transgênicas, vão apresentar adubos, melhor os produtos que são colhidos, né? Vão apresentar a criação de animais, né? Tudo isso é voltado para a exposição, para negociação com outras pessoas que vão utilizar esses produtos, um local de venda e exposição dos mesmos. Agora, quando você fala em agroindústria, eu estou falando o seguinte: eu planto soja. Para que a soja? Então, essa soja vai para a indústria para ser transformado em óleo, farinha, etc. Tá? Quando você fala em Revolução Verde, a Revolução Verde foi utilizada lá na Índia, que eles falam o seguinte: lembra a teoria malthusiana, que fala o seguinte: muita gente está crescendo a família cada vez mais porque não tem acompanhamento não tem o acompanhamento alimentar. Agora, na Revolução Verde, lá na Índia, que foi o processo criado, ali eles instituíram que vamos cultivar grande quantidade de produtos agrícolas para a população. É chamado Revolução Verde, que foi utilizada na Índia como sendo o primeiro processo, colocaram como título Revolução Verde. Orgânicos não tem a presença de agrotóxicos, não tem presença de adubos ou fertilizantes. E hidropônico, quando é plantado, por exemplo, nas próprias águas. Então, isso nós podemos observar como sendo as características da agricultura comercial voltada exclusivamente para o comércio, né?
tanto interno, mas principalmente o externo. Aqui você vê a presença de máquinas, o GPS, para ver como que está o tempo, né? A máquina aqui virando o solo, arando, aqui, por exemplo, colocando adubos e fertilizantes, e aqui tendo o processo da colheita. Todo esse tipo de agricultura comercial voltada exclusivamente para o mercado externo. E são áreas, você vê que são áreas maiores, que são áreas que é cultivado um produto, monocultura, em áreas latifundiárias. Tá? E com isso nós fizemos um estudo geral sobre a agricultura. E na próxima aula nós vamos já começar a falar sobre indústria, ou seja, a transformação dos produtos da agricultura, da pecuária, na formação da indústria. Então, com isso, nós colocamos com vocês relacionado às questões da agricultura. Para a próxima aula, quando vai ser a próxima aula? Lá no dia 27 de outubro de 2020, vai ser a nossa AV1 e vai ser aberto no dia 27 e fechado no dia 30 para as atividades da página 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Gente, não deixe tudo para a última hora. Eu sei que você já tem 30 pontos, você já passou de ano, né? Porque são 28 pontos, você já passou de ano. Então já foi, já acabou. Não. Vamos lá, vamos nesse último final, né? Estamos já no mês de outubro, já estamos quase começando já o mês de novembro. Vamos dar um gás final e deixar todas as atividades prontas já no dia 27, apresentar e já tirar nota para não precisar de recuperação. Vamos acabar com a recuperação. Vamos ver se um monte de alunos, 111, 112, 113, já entregue todas as atividades antes de ter o processo de recuperação. E seria muito ótimo observar na turma 111, 112, 113 que quando for a recuperação, ninguém fique porque todo mundo já conseguiu fazer as suas atividades e apresentou antes do horário. Isso seria muito bom. Aí você já elimina a geografia, né? E aí tem outras disciplinas que é um pouco mais preocupantes. Então você consegue já eliminar as mesmas, tá? Por favor. E o nosso comentário final é isso que eu estou comentando com vocês. Vamos fazer o nosso máximo de alcançar as notas, né? Na matéria de geografia. Entregar a atividade em dia, porque quando chegar a recuperação do quarto bimestre, você nem precisa fazer porque você já passou, você já alcançou, você já tirou os 40 pontos, já está eliminado. E, gente, nós estamos terminando o ano já. Então não tem mais essa desculpa de falar assim, professor, são 7, 10 páginas, eu não consigo colocar na plataforma de Class. Lembre que eu falei para vocês? Pegue lá o seu celular, tire lá de cima a foto, abrange toda a página por inteiro. Seja criativo, você já está no final já do ano, você já tem técnicas para superar essas deficiências. Então não tem desculpa você, eu não consegui postar tudo na plataforma de Class. Então poste aonde? No meu e-mail. Lá no meu e-mail. Você, professor, as minhas atividades estão tudo no seu e-mail. Escreva na plataforma de Class e recebo lá. E é tão fácil fazer isso. É rápido e objetivo. Se você já conseguir fazer essas atividades, você já alcança a sua nota. Ajude outro. Procure. Débora, ajude lá as suas amiguinhas. Lavínia, ajuda as suas amiguinhas. Ana Paula, Brenner, Mariana, Cecília, né? A turma da 93 do ano passado, que estão agora na turma 111, 112, 113, ajude entre elas, né? Para alcançar as notas. E vamos eliminando isso rápido, porque quando chegar no final do ano, geografia, você alcançou os 40 pontos e aí você faça outras disciplinas que ainda não alcançou o ponto. Tudo bem? Podemos combinar assim? Com isso, nós hoje terminamos o conteúdo sobre o módulo 1. Falamos primeiramente, primeiro vídeo que eu falei para vocês foi sobre o conceito de agricultura, conceito de pecuária, e falamos sobre a pecuária, os tipos de pecuária que nós temos. O segundo estudo nós falamos sobre o turismo e os sistemas agrícolas, né? Depois nós falamos sobre o terceiro ponto, sobre problemas e a biotecnologia, e hoje nós terminamos o assunto sobre sistemas agrícolas. E aí nós finalizamos o assunto e muito obrigado por você ter acompanhado os meus vídeos sobre agricultura e pecuária. Nós fomos
num período agricultores ou pecuaristas, e na próxima aula nós vamos crescer de atividade econômica, ser industriais, né? Já trabalhamos como agricultores e trabalhamos como pecuaristas e agora vamos ser na próxima aula futuros industriais trabalhando com as atividades industriais. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você está postando lá no meu canal, se inscrevendo. Se você não inscreveu, se inscreva, né? Vamos brincar um pouco também nessa pandemia, deixar um pouco o astral um pouco mais acima. Vamos curtir os vídeos, né? Vamos se inscrever. Pode passar esses vídeos para outros amigos. Você sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não sabia, eu vou te comentar agora. Lá no Ceará, alguns alunos, não sei como, eles descobriram o meu vídeo e começaram a curtir o meu vídeo. Olha só, alunos do Ceará, da Escola Adventista do Ceará. E um aluno falou assim: professor, eu sou aluno aqui do Ceará e eu vi que você tem vários vídeos da nossa apostila, que é a apostila da Casa Publicadora do Brasil todo. E fala assim: será que nós não podemos também usar o seu vídeo? Você, claro que pode. E eles estão postando um monte de coisa. Você, olha, muito obrigado pelas atividades. Eles estão valorizando. E eu sei que também você está valorizando. Muito obrigado por isso, tá? Conto com a sua presença. Vamos finalizar com uma oração. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno das 111, 112, 113, protegendo, guiando e dando a eles a tua paz, o teu amor, a tua alegria, e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, gente, pelo seu carinho. Que Deus possa abençoar você ricamente. Até o próximo encontro sobre indústrias.